Olá, bom dia. Está começando mais um Saúde Algo Mais. E hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas de Tóquio, que com certeza ficarão para a história. O evento que foi adiado aconteceu durante uma pandemia, não contou com plateia dentro dos estádios e levantou debates até antes desapercebidos, como a saúde mental dos atletas. Consegue imaginar a pressão interna e externa vivida por cada um deles ao representar seu país em um evento de tamanha proporção? Pois é, nesse ano, as duas estrelas, Simone Biles e Naomi Osaka, chamaram a atenção do público por desistirem da competição e priorizarem a sua saúde física e mental. Esse será o tema do Saúde Algo Mais de hoje, que está só começando. Não é apenas do preparo físico que um atleta necessita ao se preparar para as competições. Controle mental é tão fundamental quanto para conseguir um bom desempenho das atividades, principalmente em esportes competitivos. A decisão das duas importantes atletas de abrirem mão de uma prova olímpica só mostrou o quanto o estresse, a pressão e a ansiedade podem fazer parte da realidade de qualquer pessoa. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos ao programa de hoje o médico psiquiatra, Dr. Gilberti Antônio de Souza. Bom dia, Gilberti, é um prazer te receber. Bom dia. E a psicóloga e professora do curso de psicologia da Anhanguera, Juliana Del Grosso. Bom dia, Juliana. Bom dia. Prazer te receber novamente. Gilberti e Juliana, um tema até antes deixado de lado, essa é a verdade. A gente sabe que essa é a rotina que vocês encontram na profissão de vocês. Né? Pessoas que precisam de alta performance, que se esperam, né, o máximo de desempenho, mas que, diante de alguma circunstância, apresentam aí, acusam, né, uma alteração psíquica, emocional, e não conseguem apresentar o seu melhor desempenho. Essas Olimpíadas trouxeram à tona esse tema. E, de um lado, o debate. Foi covardia? Foi fraqueza? Ou foi coragem? Juliana. Na minha opinião, foi coragem. Ela provavelmente não estava bem com a ansiedade, não estava conseguindo lidar com o medo do fracasso e da frustração e preferiu priorizar a si mesma, a sua própria saúde, ao invés da competição, porque provavelmente ela estava num limite já de quase adoecimento, né? Que o doutor pode falar até melhor do que eu sobre as doenças que poderiam ter sido ocasionadas caso ela não desistisse. Até porque eles têm um perfil, a maior parte dos atletas, de muita responsabilidade e comprometimento. Geralmente são pessoas rígidas, que têm um senso de autorresponsabilidade muito grande. Então, eles têm uma autocobrança interna também muito grande, além da cobrança externa, o que dificulta realmente para eles lidar com uma possível derrota ou com uma situação de pressão extrema, né? Por conta que eles já têm uma pressão interna muito grande, uma autocobrança muito grande. Gilberti, o atleta de alta performance, ainda mais quando já são campeões olímpicos, campeões mundiais, sempre se espera o máximo de desempenho deles, quebra de recordes, notas cada vez maiores. Até que ponto o ser humano pode suportar esse tipo de pressão? Ou melhor, até quando ele deve suportar esse tipo de pressão?
Muito bem. Quando chega nessa situação, é o ápice de um desenvolvimento, é o ápice de uma carreira, é um ápice de um treinamento que não começou há alguns dias, começou desde a infância. E aí, quando nós vemos essas pessoas chegarem lá, são as exceções das exceções. Não é a população comum. Então, eu retrocederia um pouco, principalmente na ginástica olímpica, que isso fica muito mais evidente. Essas crianças, que são crianças, elas não tiveram infância, elas não tiveram adolescência. Quando na abertura, o senhor estava falando, e falando da alta performance, isso é necessário treino de 8 horas por dia e com muita frequência, ainda sai aí lá nos alojamentos, qualquer atividade que esteja fazendo está... Não são todas as pessoas que conseguem conviver com isso. Algumas vão passando, vão verificando que seu ponto de resistência está indo. O ponto de resistência, doutor Ricardo, não é adquirido com treino. Ele já tem, o seu organismo já tem. E o ponto de resistência passa a ser quebrado quando o corpo ou quando a mente dão sintomas. Quando ocorre a quebra da resistência, estresse. O que é estresse? É quebra da resistência, é quebra da estrutura. E é por isso que as pessoas vão ficando ao longo do caminho. E aí chega lá na frente, as exceções das exceções. Bom, e daí, qual é o limite? O limite é quando as pessoas começam a perceber, como a doutora Juliana colocou, começa a perceber que alguma coisa no corpo ou na mente não vai bem. No corpo, as pessoas prestam mais atenção, uma lesão, uma luxação. Haja visto que essas crianças já sofreram uma série de cirurgias. Mas quando é alguma coisa mental, aí imediatamente vem aqueles velhos chavões e preconceitos. Você não dá para coisa, você é covarde, você é fraca, você não tem resistência, você não tem persistência, você não consegue, você não corre atrás dos objetivos, dê caminho para outro. Ou seja, elimina. Como é que é aí a formação mental dessa pessoa? Ela vai adiando, vai adiando, chega num ponto que estoura. Se a pessoa tem o bom senso de verificar os primeiros sintomas, os primeiros sinais, pode até abrir mão da carreira, pode virar técnico, pode virar acompanhante, etc. Mas se tenta se forçar, pode até superar. Só que o ponto de corte, o ponto de quebra é desastroso. Felizmente, nesses exemplos mostrados, a menina, que é uma menina, hoje nós sabemos que a adolescência vai até os 30, que não teve a sua vida ainda, olha só, ela teve a maturidade, não foi covardia, não foi fraqueza, foi uma escolha, talvez uma escolha muito dolorosa, de falar, ó, eu não estou legal, se eu for mais um pouquinho, eu quebro. Então, deixa eu me preservar para ver se eu consigo salvar alguma coisa. O que, no caso dela, felizmente, aconteceu. E ela disse que tinha a sensação de uma desconexão entre o físico e o mental. O que isso poderia causar numa competição como essas? Eu quero que você responda isso, Gilberti, após o intervalo. A gente já volta. Você sabe a diferença entre banco e o Cicobi IP? Somos cooperativa de crédito com tarifas mais baixas, as melhores taxas para o seu dinheiro e o atendimento que só nós temos. Aqui você não é só um cliente, também participa dos resultados. Nossos cooperados já receberam R$1 milhão neste ano, entendeu agora? Faça a diferença, venha cooperar conosco. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca.
Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje falando sobre a saúde mental dos atletas. Um tema muito interessante e que veio à tona nas Olimpíadas de Tóquio. Recebendo aqui a Juliana Del Grossi, psicóloga, e o Dr. Gilberti Antônio de Souza, psiquiatra. Gilberti, a Simone Biles disse que percebia uma desconexão entre o corpo e a mente. Para alguém como ela, que, enfim, de alta performance, com manobras ousadas, né, no ar e que logo vinha ao solo, quais os riscos que ela poderia correr se insistisse em competir? Todos eles e todos muito, como diz a gurizada hoje, muito funk, muito tenebroso. Porque o corpo ele obedece aos comandos cerebrais, desde que chegue no corpo. Então, a cabeça pode estar querendo fazer, o corpo, isso é muito presente na velhice. Você também ficará velho. Hoje eu quero fazer alguma coisa, o corpo não obedece. Então, nesse tipo de situação, então, ocorre essa conexão. E aí o corpo cai, no caso da ginasta especificamente. E dependendo da forma como cai, pode ter lesões múltiplas, pode ter fraturas sérias, se ocorre inclinação, traumatismo crânioencefálico. De qualquer forma, todas elas potencialmente com risco para a vida dela e seguramente com risco permanente para a performance posterior dela. Então, eu acredito, eu especificamente acredito que naquela situação, na hora que ela percebeu isso, ela deve ter ouvido em algum outro lugar ou alguma outra situação, ela tomou a decisão. Dolorosa. Difícil, né, Gilberti? Por quê? Difícil. Porque ali é o ápice. Ali ela preparou a vida toda para aquilo. E é uma campeã, né? E é uma campeã e tem mais. Não é só a pressão dela, é a pressão de todas as pessoas, de todo o país, de todos os adversários. Alguns adversários até torcendo contra, mas tudo. A pessoa sente. Uma vez, numa situação de perigo, um paciente me disse, Gilberti, naquele momento, era como se 1 tonelada de ar que nós carregamos normalmente na cabeça, se solidificasse e fosse caindo. Quando eu vi, eu estava no solo e parecia que eu estava rente ao solo. É alguma coisa assim figurada. Nós temos na história outros fatores, outras situações dessas. As pessoas que gostam muito de guerra, de aviação principalmente, sabem que num determinado momento, hoje tem as máscaras de oxigênio, quando ocorre uma perda de oxigênio, ocorre esse fator. Na Segunda Guerra, que não se conhecia muito da fisiologia, da fisiopatologia, um monte de pilotos terminaram acidentes
e quando sobreviviam à queda e mal conseguiam explicar depois. Nós, como médicos, nós verificamos isso de vez em quando no CTI. No CTI, durante a cirurgia, quando alguma coisa acontece na conexão do oxigênio, se a pessoa está entre sono e vigília, percebe isso. Quem está perto sabe que aconteceu alguma coisa, corre, tenta verificar os sinais vitais, etc. Então, esse não é um fenômeno isolado. Só que, nessa situação, como o senhor bem frisou, é uma situação de Olimpíada, o mundo todo aí torcendo, porque foi no meio de uma pandemia, todo mundo sabendo os esforços que o Japão fez, todo mundo sabendo disso tudo, então não era um evento comum. E esse evento seguramente fez com que ocorresse a cisão, a rachadura, o estresse que já estava acontecendo. Juliana, e se ela insistisse, como você imagina, ou o que você acha que poderia acontecer com a saúde mental dela? Provavelmente ela poderia desenvolver crises de pânico, né, crises de ansiedade e até chegar a uma depressão. É muito comum também elas estarem desenvolvendo, assim como a maior parte dos trabalhadores, a síndrome de Burnout, né, que é causada por excesso de pressão no trabalho, porque o esporte também é um tipo de profissão, é um trabalho para eles. E esse elevado índice de ansiedade e depressão pode levar, em alguns casos, até a pessoa a tentar o suicídio, né? E você saber que quando a pessoa entra num estágio já de adoecimento psíquico, que já não é só uma ansiedade leve, não é só uma tristeza leve, mas é sim uma doença mental, para reverter isso, às vezes ela precisaria tomar remédios, precisaria de muita terapia e em alguns casos demora anos para ser revertido esse quadro, né? Então, provavelmente ela tinha apoio psicológico, mas isso não estava sendo o suficiente, porque eles têm equipe multidisciplinar. Se ela insistisse, com certeza as consequências seriam essas, seriam mais graves. Você trouxe uma questão importante, Gilberti. Se ela estava com suporte psicológico e tivesse buscado, ou não sei se estava com o atendimento psiquiátrico, medicada, ela poderia superar? Se ela estivesse medicada naquele momento, não. Não. Porque remédio não é milagroso. Sim, não é de uma hora para outra. Seria necessário que ela estivesse em tratamento anterior. Perfeito, é isso. Se ela tivesse identificado o problema anteriormente... Ela poderia ter desempenhado normalmente a sua atividade como atleta de alta performance? Poderia. Mesmo que tratada? Mesmo que tratada. É importante isso? Claro, é importante porque tem muita gente que tem medo de ir ao médico, de ser medicada, enfim, de que isso vá alterar o seu desempenho, não? É que nós estamos num ambiente aqui que nós acreditamos na saúde, nós acreditamos na doença, nós acreditamos em tratamento. Os tratamentos, uma das finalidades do tratamento é fazer com que a pessoa volte ou fique o mais próximo possível da sua normalidade. Perfeito. Né? E com certeza tem uma série de pessoas que fizeram o tratamento e conseguiram reverter a situação e continuar. Agora, eu quero dar uma cutucada. Porque as equipes técnicas, elas não estão muito preocupadas com a pessoa, estão preocupadas com a performance da pessoa. Com a medalha, né? Está preocupado com a performance da pessoa. Então apareceu isso, não, mas você pode, um pouquinho de vontade, um pouquinho mais, sem perceber às vezes que já ocorreu. Então... Já houve aquele corte, né, do que é normal e o que é patológico. Né? Exatamente. E aí precisa do suporte terapêutico.
Porque a própria psicologia do esporte trabalha muito com essa questão de impor responsabilidade, de impor cobrança, de motivar o atleta. Só que tudo que é demais adoece, nós temos que ir pelo caminho do meio, né? Então, provavelmente, às vezes, o psicólogo, a equipe multidisciplinar não foi capaz de identificar o limite dela, que ela já estava excedendo. A gente vai para o intervalo e já volta para continuar essa conversa muito, muito interessante. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O pronto atendimento de ortopedia do Hospital Adventista do Pênfigo conta com uma estrutura completa para levar até você saúde e a confiança de ser bem cuidado por especialistas. Hospital Adventista do Pênfigo. Salvar é a nossa natureza. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cassemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje falando sobre o estresse mental do atleta, tema que veio à tona com as Olimpíadas de Tóquio. Para isso a gente recebe aqui a psicóloga Juliana Del Grossi e o médico psiquiatra Dr. Gilberti Antônio de Souza. Gilberti, nós tivemos no outro ponto o nadador Fratos brasileiro, que nas Olimpíadas passadas saiu com o fracasso de não ter conseguido a medalha, fez um quadro depressivo, perdeu patrocínios, entrou num conflito com a imprensa e ele mesmo disse que chegou ao fundo do poço e fez um trabalho todo de reconstrução até alcançar a medalha de bronze nos 50 metros livres, uma competição dificílima, né? E que ele comemorou com uma vibração imensa. É fácil sair do fundo do poço para a vitória? Não, não é fácil. E em relação ao Fratos, eu nem diria que ele chegou no fundo do poço, ele chegou no fundo da piscina. No fundo da piscina. No fundo da piscina. E aí, olha só, ele fez todo
um esforço, fez todo um trabalho que durou anos até chegar. E quantos têm possibilidade de fazer esse tipo de trabalho? Mesmo sendo atletas de grandes clubes, não tem esse oferecimento. Aí ele fez isso, aí ele voltou, ele se superou. Mas ele se superou por quê? Porque ele estava em melhores condições do que ele estava na Olimpíada passada. Ele estava em melhores condições. Aí se fala, até porque, mesmo antes, quando estava nas eliminatórias, ele estava alegre. Ele não estava carrancudo como alguns atletas que chegam. Não estava mesmo. A sua fisionomia estava suavizada, ele estava sempre com o rosto. E aí, quando ele vence e quando ele tem aquela demonstração, né, estrondosa de alegria, é do tamanho do sofrimento que ele teve antes. Foi extravasamento mesmo. Foi extravasamento de todas essas situações antes. Então, isso mostra que não são todos os que perdem, não são todos os que lesionam. São alguns que têm alguma coisa a mais. Como eu disse, são exceções das exceções. E ele foi um exemplo assim. Juliana, e ele também, por outro lado, até citando a questão motivacional, que você colocou como algo importante e estimulado no esporte, ele e a mulher, que é a treinadora dele, eles citaram isso como algo importante e que ela trabalhou muito, Gilberti, nos treinamentos dele ao longo dos anos e que foi algo muito importante na chegada. Ele chegou descontraído e disse que nos últimos dias ela só orientava para que ele fosse feliz dentro da piscina, que ele fizesse o que ele mais sabia fazer e o que ele mais gostava de fazer. Ela provavelmente utilizou de psicologia positiva, né, para olhar o lado positivo, focar no prazer, na alegria do que ele estava fazendo, que inclusive o doutor já citou essa importância. E a capacidade de ter resiliência, né, de se transformar, de se refazer, mesmo depois de uma situação de fracasso. E essas habilidades mentais no atleta, né, capacidade de resiliência, de motivação, de prazer, de conseguir lidar com o medo, com a ansiedade, tudo isso é o grande diferencial que vai levar o atleta a vencer ou não vencer ou até a desistir. Gilberti, eu acho que isso dá para a gente também tirar, e Juliana também, não dá nem para... São exemplos, né, do que a gente discutiu aqui, nem para a gente se cobrar demais, a perfeição, e nem para se punir demais diante de um fracasso. Podemos concluir dessa forma, até para que a gente possa se reconstruir, né? O velho Hipócrates dizia que na natureza nada que é de mais, nada que é de menos, é bom para a natureza. E os filósofos antigos, né, Sócrates, Aristóteles, procuravam sempre o meio termo. O equilíbrio no meio. No esporte é assim. E no esporte é compreender que nem todos são assim. Nem todos são assim. Muito bem. Obrigado, Juliana. Obrigado, Gilberti. Assim, foi muito, muito bom poder falar desse tema aqui. Um tema atual, importante e de grande relevância para quem gosta de esporte, mas que a gente pode transferir para a vida cotidiana também. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. A nossa função é trabalhar todos os dias para levar até vocês a melhor informação, garantindo a oportunidade de melhorar a qualidade de vida da população. Um grande abraço a todos. Tenha um grande dia.